Bom dia, irmãos, e feliz sábado a todos. Que alegria poder cultuar os irmãos nesta manhã e podermos sentir a graça de Deus entre nós. É um sábado especial, estamos completando 10 dias de oração. Não que a gente não ore nos outros dias, mas essa semana, esses 10 dias foram especiais, temas direcionados. E os irmãos sabem, quem tem a revista, que o projeto não é apenas para 10 dias, é para 40 dias e é para a vida toda, né? Os irmãos sabem que na chamada da escola sabatina, a gente tem uma pergunta, né? Se o membro estudou a Bíblia e a lição cada dia da semana. Eu não vou falar desta igreja, vou falar de todas as 2.100 igrejas da região sul do Brasil. Aproximadamente 1/3 dos membros só dizem: eu estudei a Bíblia e a lição essa semana. 1/3. Que tal se nós conseguíssemos agora crescer isso bastante, não? Cada um de nós tendo a prática de todas as manhãs. Primeira coisa do dia é a nossa devoção com Deus. Eu disse essa semana para os funcionários da União que nosso desafio é usar o despertador, mas não tanto para acordar, também para acordar, mas para a hora de dormir. Porque se a gente não dorme cedo, a gente não acorda cedo. Se não acordar cedo, a gente não tem o culto. Então o nosso desafio, mais do que acordar cedo, é dormir cedo. E Deus tem que nos ajudar a isso. Qual é a hora, quanto tempo de sono me faz bem? Eu tenho que planejar a hora de dormir, para programar minha hora de acordar, para ter minha devoção antes de começar as coisas do dia. E eu creio que Deus, na sua agenda, colocou esses 10 dias para que nós realmente repensássemos nossa agenda diária. Todos nós. Culto pessoal, culto familiar. E esta igreja ser diferente. As grandes viradas que Deus tem para a igreja nesses últimos dias começam com o reavivamento. A reforma começa com o reavivamento. Os frutos começam com o permanecer. Tudo começa com a nossa devoção com Deus. Quando nós estamos cheios de Cristo, nós falamos de Cristo. Ninguém extravasa quando não está cheio. Ninguém fala sobre se não fala com. E a igreja, o dia que ela tiver os índices de comunhão com Deus lá por 70%, 80%, 100%, essa igreja vai ser diferente. Ela vai impactar o planeta e nós veremos a volta de Cristo. Mas o grande reavivamento começa aqui dentro. E Deus colocou na sua agenda esses 10 dias do início do ano, para que a igreja fosse sacudida pelo bom sentido, para que não seja sacudida pelo mau sentido um dia, não é? E eu quero aqui desafiar cada membro a realmente fazer dessa prioridade. E cada sábado na escola sabatina, nosso relatório seja: obrigado, Senhor, porque eu me envolvi nessa semana através da comunhão diária, todos os dias, começando o dia contigo. Amém? Amém? Vamos juntos, irmãos? Eu acho que Deus quer desses 10 dias, mais do que a leitura da revista, é um compromisso nosso com Deus. Senhor, eu vou ajustar minha casa lá. Maridos, nós somos sacerdotes do lar. Nós somos os responsáveis por puxar o culto em casa. Somos nós. Aonde o marido não está, é a esposa. Se não tem pai e mãe, é o filho, é cada um de nós. Mas aonde tem marido em casa, nós somos o número 1 para fazer o culto. E Deus pede que nós honremos esta missão que Deus colocou sobre nós, da devoção pessoal. Estamos juntos? Vamos abrir a Bíblia? Gálatas capítulo 4. Aqui está o texto básico da consideração desta manhã. Gálatas capítulo 4, versos de 1 a 7. Gálatas 4, versos de 1 a 7. Paulo falando à igreja da Galácia, e ele faz uma aplicação bastante interessante aqui. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, e nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus.
Vocês não sabem que o contexto que Paulo fala aqui é porque naquela época a escravidão existia. E os senhores, eles pediam que os escravos cuidassem dos filhos. E se o escravo obedecia ao seu senhor, o filho do senhor tinha que obedecer ao escravo. E por um bom tempo, o filho do senhor era tratado como escravo, porque o escravo obedecia ao senhor e o filho obedecia ao escravo. Então as leis da escravidão praticamente eram seguidas por filhos de escravos e por filhos de senhores, porque eles eram cuidados pelos escravos. E por muito tempo não se percebia muita diferença entre filho do escravo e filho do senhor, até que o filho do escravo crescesse. E agora ele entendia, já tinha maturidade, entendia que ele não tinha mais que ser tão rigoroso na obediência, porque ele não era filho de escravo, ele era filho do Senhor. Paulo diz assim: olha, tem alguns na igreja que, embora já estando muito tempo, já crescidos, ainda vivem como escravos, filhos de escravo. Mas quando o Espírito Santo desce, é Ele que dá maturidade a vocês, para vocês não viverem mais como escravozinhos, mas como filhos e herdeiros de uma promessa. Então você tem que entender que há um momento na vida em que você já não obedece simplesmente por ser escravo, mas você obedece porque você agora é filho. Você entende a sua filiação. Você não é filho do escravo, você é filho do Senhor do escravo. Há 3 grupos de empregados, de servidores no mundo ainda hoje. O primeiro grupo de pessoas que trabalham são os escravos, e é o que eu acabei de falar. Como é a vida de um escravo? Um escravo é alguém que não tem liberdade. Um escravo é alguém que não tem opinião própria. Um escravo é alguém que simplesmente ele vive para servir, sem liberdade alguma. Esse escravo, na maioria das vezes, os escravos, em alguns lugares ainda existem, eles nem nome possuem. Eles são chamados de escravo do fulano de tal, e algumas vezes apenas um número. Eles têm uma tarjeta e apenas um número, e ele é chamado pelo número. E muitas vezes eles são vendidos, são levados para uma praça central, e ali os compradores passam, ou passavam, vamos dizer assim, e eles olhavam qual era o escravo mais forte, porque o músculo é que dava valor ao escravo. E quando aquele homem comprava o escravo, aquele senhor, levava para casa, furava a sua orelha e colocava uma outra placa dizendo: escravo do fulano de tal. Não tinha nome ainda. O nome dele era o nome do seu senhor. E simplesmente esse homem agora vivia para agradar ao seu senhor. Sem liberdade, sem direito de escolha, sem direito de opinião, sem ter condições de falar o que quisesse. Ele valia por aquilo que ele produzia. Esse é o primeiro grupo de pessoas que trabalham, são escravos. Trabalham para viver. A sua vida depende do quanto ele trabalha. Há um segundo grupo de profissionais que são os empregados. Empregado é alguém que também está disposto a dar o seu tempo e o seu talento pelo seu senhor. Mas diferente do escravo, o empregado jamais está disposto a dar vida pelo seu empregador. Esse profissional, ele tem liberdade de escolha. Ele tem direitos, ele exige, ele oferece o serviço ao seu patrão, mas em troca daquilo que ele dá, ele espera receber alguma coisa. Normalmente um valor monetário. E nesta relação entre patrão e empregado, espera-se que haja equilíbrio entre dar e receber. Empregados possuem expectativas. Na revista Fortuna, uma revista americana, foi feita uma pesquisa aos empregados americanos, o que é que eles tinham de expectativas no seu emprego. E das diversas respostas dadas, 6 mais foram repetidas. A primeira resposta: eu espero um trabalho desafiante que me dê sentimento de missão e propósito. Bonito isso, não? Eu quero missão e propósito. Eu não quero simplesmente uma empresa. Eu não quero simplesmente ter um salário. Qual é a missão dessa empresa? Segundo lugar, eu quero uma liderança forte e inspiradora. Terceiro, eu quero me sentir treinado. Eu quero que eles fortaleçam a minha capacidade acadêmica ou profissional. Quarto lugar, bons colegas e chefes leais.
Quinto lugar, uma empresa com forte imagem no mercado. E em sexto lugar, eu espero um bom salário. Sexto lugar. Você percebe que nesta relação empregado-patrão, já a relação é totalmente diferente de senhor e empregado. Porque os empregados, eles criam os sindicatos trabalhistas, onde eles começam a exigir os seus direitos, surgem as leis trabalhistas. Agora empregados não apenas ouvem, mas eles falam, eles não apenas executam, mas participam das decisões, e em alguns lugares os empregados também recebem parte do saldo que o empregador tem no final do mês ou no final do ano. Diferente dos escravos, os empregados, eles pertencem ao grupo das trocas, das recompensas, dos direitos, das escolhas, do estar bem para os dois lados e periodicamente, não só no final da vida. A cada período tem que haver trocas. Escravos, empregados, mas tem um outro tipo de trabalhador, que é o filho. O filho, a exemplo do escravo, ele não escolhe o seu senhor, ele não escolhe o pai, mas ele tem uma escolha: permanecer com o pai ou não. O filho, assim como o escravo, ele trabalha muito, mas muitas vezes ele é capaz de trabalhar mais do que o escravo, e assim como o escravo, ele não tem salário. Por que é que o filho que não tem salário como escravo decide trabalhar mais do que escravo? É porque tem uma palavra que relaciona o filho com o pai, que não relaciona o escravo com o senhor. É a palavra amor. E por haver amor nessa relação, o filho, ele está muito mais preocupado muitas vezes com o negócio do pai do que com a sua própria vida. Porque o seu negócio é a vida do negócio do pai. O empregado, ele sabe que do seu trabalho depende a sua vida. Mas o filho sabe que o seu trabalho é apenas uma gratidão pela vida que ele possui. Porque a vida veio antes do trabalho. Enquanto para o escravo, a vida vem depois do trabalho. Esse relacionamento de pai e filho no mundo comercial está sendo deteriorado. Muitos consultores profissionais dizem que a relação de empresas familiares não faz mais sentido. Eles dizem que quando um pai acha que ele está ficando idoso e tem que passar a sua empresa para o filho, que muitas vezes a empresa fale, porque nem todos os filhos têm a mesma capacidade que o pai tem para negociar. E é por isso que há um ditado popular que diz: pai rico, filho nobre, neto pobre. E eles dizem que as empresas familiares estão fadadas à falência. E na verdade, quando a gente olha algumas empresas do passado, elas tiraram os filhos dos proprietários como gerente ou como o supervisor geral, porque o filho estava deixando a empresa cair. Então eles colocam um outro profissional que não apenas tenha o sangue, mas tenha a capacidade. Quando a gente olha essa empresa espiritual que Deus criou e colocou o filho a gerenciar, e quando Cristo sobe, entrega aos discípulos, e os discípulos aos filhos e aos filhos, e chegou até nós, eu fico pensando, significa então que essa empresa espiritual familiar está fadada à falência? O que dizer então dos grandes mártires da fé, que davam a vida em prol dessa causa? O que dizer dos heróis da fé, que morriam para que esta mensagem passasse à geração seguinte? O que dizer dos grandes heróis do passado, daqui da igreja e de outras, aqui do cristianismo do Paraná e assim por diante? O que dizer deles? Seguramente ainda há um espaço para crer que é possível passar de geração em geração uma mensagem como fruto do amor e não da cobrança do chicote. Os especialistas têm gasto muito tempo para saber o que faz as pessoas serem bem-sucedidas no mundo comercial. E eles fizeram então uma pesquisa com muitos homens bem-sucedidos para saber por que alguns eram bem-sucedidos enquanto outros não eram bem-sucedidos. E eles pensaram o seguinte: será que é porque eles têm um QI maior do que outros? Ou seria porque eles passaram por universidades melhores do que outros? Ou é por causa da família que eles tiveram? Por causa do contexto social onde nasceram? O que fez com que algumas pessoas no planeta Terra fossem mais bem-sucedidas do que outras? E eles começaram depois a receber os relatórios e perceber que
parece que nada fazia sentido, porque, por exemplo, mais da metade de todos os empresários das empresas listadas nessa revista Fortuna 500, onde estão os homens mais bem-sucedidos no mundo comercial, eles perceberam que mais da metade deles tiveram média 6, 7 na faculdade. Eles detectaram que 75% de todos os presidentes americanos, 75%, estavam entre os piores alunos da universidade. Eles perceberam que mais da metade de todos os empresários milionários conhecidos nem haviam concluído o curso superior. E eles ficaram mais intrigados, mas tem que ter alguma coisa que conecta essas pessoas, que as faz tornar alguém acima da média. E encontraram. Eles encontraram. O que tinham esses homens em comum, que os tornaram diferentes de toda a massa humana, era uma palavra chamada paixão. Paixão. Esses homens assumiram uma causa para a vida deles, e eles entenderam que a razão da vida deles era chegar a esse estágio, e eles simplesmente se entregaram de corpo, alma e coração por esse negócio. Tudo na vida deles era isso. A leitura deles, os amigos, tudo que eles iam era chegar àquele objetivo, e eles eram capazes de qualquer coisa para atingir esse alvo deles. A palavra era paixão. Então a gente começa a analisar esses 3 perfis que eu mencionei. Aonde é que a paixão se encontra? Por exemplo, quando eu olho o sentimento dos escravos, o escravo trabalha por medo, ele trabalha por causa do chicote. Um escravo, ele sabe que a sua vida está em jogo, por isso é que ele trabalha. Ele simplesmente não tem prazer na vida, não há paixão. Um empregado, ele trabalha por causa da compensação, ele trabalha por causa do fim do mês. Ele sabe que o seu trabalho está em jogo, por isso ele trabalha. Ele quer receber o aqui e agora. Não existe paixão. É paixão pelo fim do mês, mas não pelo Senhor. Mas o filho trabalha por amor ao Pai, por gratidão pelo amor que lhe motiva a trabalhar. Ele tem prazer em servir. Aqui existe o conceito da paixão. O escravo foi comprado, o empregado foi admitido, mas o filho foi gerado. O escravo está ligado ao seu senhor por correntes. O empregado está ligado ao seu patrão por um contrato, mas o filho está ligado ao seu pai por um sangue. E aqui existe paixão. Qual é o estilo de vida do seu trabalho? Qual é o estilo de vida da sua vida cristã? Por que é que você vem à igreja? Por que é que você é um cristão? O que é que motiva você a ser um adventista? O que motiva você a continuar na igreja? Qual é a motivação? A Bíblia menciona muitos casos de personagens que mudaram de estágios, escravo, empregado, filho ao longo da sua vida. Por exemplo, o filho pródigo era um filho. O nome não se chama escravo nem empregado, era filho pródigo. Ele estava em casa, a vida estava boa, estava tudo certinho, mas um dia o filho diz assim: pai, olha o nome, relação pai e filho, eu não estou gostando dessa relação. É muito fácil estar aqui. Eu tenho tudo aqui, eu preciso de uma sacudida na minha vida. Eu estou vendo que eu tenho amigos que não estão na relação pai e filho. Eles estão na relação empregado-patrão, porque eles fazem trocas na vida. E eu queria ter essa relação, mas para ter essa relação eu preciso de dinheiro para ter troca. Então é o seguinte: me dá parte da herança, me dá dinheiro. E o pai diz: filho, mas essa relação é a melhor de todas. Tu já nasceu na relação pai e filho. Mas eu estou vendo meus amigos lá fora uma outra relação. Eu queria essa outra relação de mais liberdade. Eu não quero ter que dormir no mesmo lugar todo dia. Eu quero trocar, eu quero esse hotel, eu quero aquele amigo, depois eu quero o outro. Mas eu tenho que ter algo para trocar. Me dá dinheiro. E o pai com tristeza diz: filho, não vai ser feliz. Relação, essa é a melhor relação, é da paixão, do amor. Mas eu te amo tanto que aceito te ver feliz do teu jeito. E o pai dá dinheiro para o filho. E o filho não começa mais a ser chamado de filho, mas de colega, numa outra relação. E agora ele tem dinheiro no bolso e ele começa a fazer trocas, porque empregado faz trocas. E ele dá dinheiro e recebe amizade, ele dá dinheiro e recebe comida, ele dá dinheiro e recebe cama, tudo na troca, porque achou que essa era a relação.
Mas um dia o dinheiro acaba. E como essa relação é de trocas e não tem nada para trocar, ele simplesmente perde essa relação. E a terceira relação não é uma escolha, é uma imposição da sociedade. E ele vai agora junto aos porcos, e agora ele se sente um escravo. Ele não tem mais direito a nada, exceto a vida. Cuida dos porcos para se manter em vida. Se quiser comer a comida dos porcos, ele vai no mais baixo nível. Tudo porque um dia ele achou que o nível que ele estava não era interessante. E não existe pausa onde eu quero. Quando eu desço essa relação, o meu destino é chegar lá embaixo. E um dia ele acorda e ele diz: o que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar agora para casa e vou fazer um apelo ao meu pai. E quando ele chega em casa, em vez de dizer assim: pai, eu quero de volta a relação pai, ele não tem coragem de fazer isso. Ele diz assim: pai, me dá a relação de empregado. A segunda melhor, não a melhor. Eu entendo que eu não sou digno de ser teu filho, então me trata como jornaleiro, me paga, mas me deixa ficar dentro de casa. Mas simplesmente vamos fazer uma troca agora. Eu te sirvo e tu me paga. E o pai disse: não, mas essa não é a minha natureza. Eu sou pai, eu não sou teu senhor. Eu tenho empregados, mas eu não sou teu senhor. Tu é meu filho. E ele coloca um anel no filho, coloca a túnica de filho e faz uma festa para dizer para todo mundo: esse chegou aqui, não é empregado, não é escravo. Esse aqui voltou a ser filho. Porque essa é a natureza do pai. Mas mal o pai sabia que tinha um outro filho dentro de casa, então se julgava filho também. E ele reclama assim: pai, como é que tu pega toda a herança, dá para ele e ainda recebe ele como filho? Ele tinha que ser escravo, porque eu trabalho aqui e sou escravo. O pai diz assim: mas não é meu escravo, mas eu me sinto escravo, eu não recebo nada. Assim, filho, é que filho e escravo não recebem nada, mas há uma diferença entre os dois. É que tu é herdeiro de tudo, enquanto o escravo não herda nada, tu não é escravo. E o filho mais velho diz assim: mas eu me sinto como escravo. E esse é o problema da igreja hoje, irmãos, que tem membros que se sentem escravos dentro da igreja e dizem assim: mas eu não tenho nada, eu estou abandonando o mundo. Olha só, meus amigos lá, eles têm o que trocar, eu não tenho o que trocar, porque eu só trabalho com meu pai, e tudo é para a igreja, eu me sinto escravo. Assim, mas não se sinta escravo. É o que o Paulo falou aqui aos Gálatas: você está vivendo, filho, você já é adolescente, já é adulto, e ainda está obedecendo a escravidão, mas você já é filho. Sinta a alegria de ser filho, sinta a alegria. Irmãos, por que há membros que não gostam de a Santa Ceia? Porque eles vivem como escravos. Por que há membros que não sentem o perdão dos pecados? É porque eles vivem como escravos. Porque há membro que tudo que tem que fazer na igreja para ele é difícil. Ser fiel no dízimo, no sábado, fazer trabalho missionário, porque ele é escravo. Nada disso é prazeroso. Ele não sente prazer em acordar de manhã porque ele é escravo e não é filho ainda. O filho faz o que o escravo faz com alegria. O filho gosta de ouvir o sermão sobre a volta de Cristo. O escravo não gosta. Diz assim: Cristo não volta ainda. Por quê? Porque ele é escravo. Ele não mudou. Paulo diz assim: quando você recebe o Espírito Santo, você muda o chip. Você está do lado do escravo, mas você não é escravo. Você trabalha como escravo, mas você não é escravo, porque você tem alegria na salvação, você tem alegria no perdão, na paz. Você vive no meio da escravidão, mas você é filho. Você pensa que faz para ter alguma coisa, mas na verdade você faz porque já ganhou alguma coisa. Você é filho, mas o que distingue o filho do escravo é quando existe paixão na relação. Segundo Paulo, é quando a plenitude do Espírito Santo cai sobre o membro. E eu não sei dizer quem é filho e quem é escravo aqui, mas há pessoas aqui que não gostam de acontecer da volta de Cristo porque são escravas. Se você tem dúvida da salvação, é porque você é escravo ainda. E Deus está dizendo: saia dessa relação e venha para a relação da paixão, do amor, de andar a segunda milha por vontade própria, por surpreender. Isso é relação de amor. Mas veja uma outra história na Bíblia. Há uma outra história de José. José é um exemplo bonito. Ele queria o certo, não é como o filho pródigo queria ir para baixo. José queria ficar na relação pai e filho. Mas um dia a sociedade empurrou José para baixo. Ele não queria sair de casa, mas um olhar de indiferença, uma crítica. Sabe aqueles membros que saem da igreja? Eram os irmãos de José empurrando ele para baixo, mas o coração era de filho. Então ele é vendido, ele vai ser empregado agora. Ele vai para a casa do Senhor e ali tem trocas. Ele trabalha,
ele ganha alimentação e tal, até que um dia ele é colocado à prova de novo, porque a sociedade, o inimigo nos joga para baixo. Ele vai parar no cárcere, e agora ele vai para a relação pior de escravo. A gente poderia dizer, mas então é possível que alguém fazendo tudo certo vá cair? Às vezes o diabo derruba as pessoas. Mas a Bíblia de Gênesis 39 diz que tudo que José fazia, o Senhor prosperava. E José, embora empurrado para a relação de escravo, seu coração era de filho. Havia paixão no coração de José. Não havia amargura, rancor, crítica. Havia paixão. E um dia Deus disse a José: José, eu sei que teu coração não é de escravo. Sai daí que teu lugar no trono do Egito. E José sai do mais nível das patamares para ir para o trono do Egito, porque o coração dele era de filho. Veja o exemplo do povo de Israel. O povo de Israel, quando Deus o chama, ele era livre, mas ele foi até o limite da escravidão. Escravidão. E Deus diz: eu vou tirar vocês da escravidão, porque vocês são filhos. Antes de vocês saírem da relação de escravo para filhos, vocês vão ter um período intermediário, que vai ser o deserto. Egito, deserto, Canaã. Filho, empregado, aliás, escravo, empregado, filho. Então agora vocês são escravos, vocês trabalham para comer, para viver. Eu vou tirar vocês daí e vão passar agora a ser empregados. Vai ser uma relação de trocas. Vocês me obedecem, eu abençoo. Vocês não me obedecem, eu não abençoo. Vocês estão entendendo? Mas o caminho não é esse, o caminho é terra de Canaã, filhos. Mas esta volta, ela tem um preço. E quando o povo de Israel estava no Egito, no deserto, eles toda hora reclamavam assim: eu preferia ser escravo. Deus assim: olha para frente. Não, mas eu prefiro olhar para trás. Lá tinha comida assim, mas isso aqui é que você ainda tem troca. Mas olha para Canaã. Você vai ser filho, você vai ter prazer. E eles ficavam olhando mais para trás do que para frente. Você viu pessoas que entram na igreja e ficam olhando só para trás? Mas lá eu podia fazer isso, mas agora não posso assim. Mas ainda não é a adoção de filho completo. Nós estamos no processo já, mas ainda não é completo. Então essa angústia o povo de Israel passou até que Deus pudesse dar terra de Canaã para eles, símbolo do Israel espiritual. Agora olha o modelo Cristo. Cristo, Jesus, Filho, vivendo no céu perfeito. Não tinha por que descer essa terra. Estava tudo certo na Trindade. Mas quando ele olha para a terra e vê os filhos de Deus, a criatura de Deus, em luta aqui na terra, diz assim: eu vou descer lá. Eu vou descer para salvar. Para eu salvar, eu tenho que ser um deles, um Emanuel, tem que ser um Deus conosco. E Cristo sai da posição de Deus e vem a esta terra e durante 33 anos vive como um empregado, na relação troca. Ele dava as coisas, mas sem direitos e com deveres, vivendo como um de nós para nos conquistar. Quando no final da vida, da sua vida, diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, o pai não passa. Evidência de que ele não era mais ali um filho, estava na escravidão, tomando o nosso lugar, como escravo. Quando ele pede água, não lhe é dada, porque ele é um escravo, ele não tem direito a nada. Ele veio aonde nós estávamos. Mas antes da morte de Cristo, um soldado olha para ele na cruz antes da morte e diz assim: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Ali estava o Filho que se fez escravo para conquistar os escravos e nos colocar de volta à posição de filhos. Irmãos, Jesus é o exemplo e é a garantia nossa que é possível sair do nível vida cristã e escravidão para o nível de vida cristã de filho. Como se comporta um cristão escravo? Como é um cristão escravo? Vou pintar para vocês. Um cristão cujo coração é escravo, ele reclama de tudo que precisa fazer pelo seu Senhor. Tudo ele reclama. Um cristão escravo trabalha apenas quando é mandado, quando é chamado. Ele não tem iniciativa. Ele não sai de casa para trabalhar se não foi chamado, se não foi mandado. Um cristão escravo, ele detesta ter que prestar conta de suas atividades. Ele não tem que relatar isso. Isso é escravo. Se não tem o que fazer, ele não tem o que relatar. E se relatou e se fez, ele também não quer relatar, porque ele se sente escravo, não tem prazer no relatório. Um cristão escravo, ele tenta se esconder do trabalho. Ele procura fazer o mínimo necessário. Ele não gosta de quem é seu superior. Ele só pensa em si mesmo, não está preocupado com o seu negócio, seu senhor.
Ele trabalha quando tem alguém olhando. Se não tem ninguém olhando, ele para. Ele é diferente quando está em público e particular. Um cristão escravo, ele entrega as mãos, mas não a mente e jamais o coração. Esse é um cristão escravo. O que é que pedem que eu faça? Ninguém pediu para fazer, o que eu tinha que fazer? Cristão escravo. Como é um cristão empregado? O cristão empregado pergunta sempre: o que é que eu ganho com isso? Se eu fizer isso, o que é que eu ganho? Vai ter alguma recompensa? Vai ser agora ou vai ser só lá no final do mundo? Esse crê na teologia da prosperidade. Eu faço, mas nem ganhar mais do que aquilo que eu fiz. Reclama as recompensas para agora. Tem coração dividido. Os meus negócios, os negócios de Deus. Anda apenas a primeira milha. Qual é o mínimo necessário? Conhece mais a obra do Senhor do que o Senhor da obra. O cristão empregado, ele entrega as mãos e até é capaz de entregar a mente, mas jamais o coração. Ele trabalha, o cristão empregado, ele até se dedica, gasta sua mente, pode ser um líder, pode ser alguém que usa a sua influência, mas daí a dizer que o coração está lá, aí não chega tanto assim. Mas como é um cristão filho? Como é um cristão filho? O cristão filho se apresenta voluntariamente. O cristão filho surpreende a expectativa. O cristão filho vai mais longe. O cristão filho anda a segunda milha. O cristão filho trabalha por gratidão, não porque quer manter a vida, mas porque já recebeu a vida antes. O cristão filho nunca abandona a família. O cristão filho defende a identidade da família, custe o que custar, porque esse é seu sangue. O cristão filho, ele vive todos os direitos e deveres do filho. Ele sabe que filho tem direitos e deveres. O cristão filho, ele entrega o coração. E consequentemente, tranquilamente, a mão e a mente vão junto. Ele começa entregando o coração e o resto vai junto. E assim devia ser todo cristão filho. Quando entrega o coração, as mãos e a mente deviam ir juntos. Mas se a mente e as mãos não foram, provavelmente o coração ainda não foi. O corpo foi, mas o coração não foi. João 3,1 diz assim: vede com grande amor, olha a palavra, nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. Conseguem ver as três palavras? Amor, filho e pai. Esta é a relação. O texto não diz assim: vede com grande obrigação nos tem concedido o nosso dono, ao ponto de sermos chamados seus servos. Não é isso. O texto não diz assim: vede com grande propósito nos tem concedido o nosso empregador, ao ponto de sermos chamados seus empregados. Não é isso. O texto é: vede com grande amor, essa é a palavra, nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados seus filhos. Esta é a relação que Deus espera para a sua igreja. Relação de família, de amor de pai e filho. A pergunta de Jesus a Pedro não foi: Pedro, obedeces-me? De empregado. A pergunta não foi: Pedro, serves-me? De escravo. A pergunta foi: Pedro, amas-me? Pergunta de pai e filho. Pai e filho. Quando nós olhamos a primeira igreja de Éfeso, nós estamos poucas semanas atrás. Aquela igreja começou perfeita. Ela tinha estrutura razoável para o seu tempo. Essa igreja tinha ações bonitas. Ela cria na doutrina. Ela não se perdia doutrinariamente. E na primeira metade ela tinha paixão também. O problema da segunda metade da igreja de Éfeso, a melhor igreja até agora, ela caiu por um motivo só. Não foi por causa da estrutura, não foi doutrina. Essa igreja perdeu a razão de ser, que deveria ser a única igreja, a igreja de Éfeso. Aquele espírito de igreja pura, do cavalo branco, ela se perdeu por quê? Perdeu a paixão. Perdeste o teu primeiro amor. Perdeu o primeiro amor. A última igreja, que é a nossa, de Laodiceia, ela tem estrutura, sim ou não? Tem. Ela tem a doutrina certa, sim ou não? Claro que tem. Por que essa igreja não chegou onde chegou? Porque falta um ingrediente, que foi o que a primeira perdeu, e por isso ela se perdeu. Paixão. Paixão. A virada da igreja de Laodiceia é quando o amor invadiu o coração dos seus membros. Eu não faço porque eu ganhei alguma coisa. Eu não sou adventista porque eu quero viver mais 10 anos. Não é simplesmente que eu quero as coisas daqui e agora. Eu sou cristão
porque eu nasci em Cristo, porque Cristo perdoou meus pecados, porque Ele me fez nascer, porque Ele tem uma recompensa para mim. É por isso que eu sou cristão, porque um dia eu quero ver meu Pai, e tudo que eu puder fazer é gratidão pelo que Ele é por mim, do que Ele é para mim. Quando a paixão invadir o coração da igreja, as coisas vão mudar. Paixão. O amor gera obediência e serviço. Ainda há lugar na igreja, irmãos, para os apaixonados pela missão. Novos ou antigos na igreja, há espaço para paixão. Líderes ou voluntários, há espaço para paixão. Tendo um ou muitos dons, há espaço para paixão. Trabalhando a tempo ou fora de tempo, há espaço para paixão. Há espaço para paixão dentro da igreja. Volte comigo no tempo, dia 13 de maio de 1888. O que aconteceu lá? A princesa Isabel assinou a Lei Áurea, libertando os escravos do Brasil da escravidão. Imagine que no dia 14 de maio, dia seguinte, um dos senhores que tinha escravos chama os escravos assim: ok, a princesa de vocês ontem assinou um documento libertando, me obrigando a libertar vocês. Então é o seguinte, a porta está ali, saiam todos. Não tem nem que buscar no quarto, porque nada é de vocês aqui. Saiam do jeito que vocês estão. Porta fora, vocês são livres. Aqueles escravos simplesmente saem. Eles não tinham para onde ir. Eles não tinham alimento. Não tinham roupa, não tinham casa, não tinham nada. O que aconteceu é que eles viraram mendigos, sem direito a nada, e muitos deles morreram. Pseudo-liberdade. Pense num outro senhor que chama os escravos e assim: olha, ontem a princesa Isabel assinou uma lei libertando vocês. Eu tenho duas propostas para vocês. A primeira é: a porta está ali, vocês podem sair, vocês não têm direito a nada. A outra é vocês continuarem aqui. E se vocês quiserem continuar aqui, vocês serão livres aqui dentro. O dia que quiserem sair, vocês podem sair. Enquanto estiverem aqui, eu vou começar a tratá-los de forma diferente. Não mais só pela vida, mas vão começar a receber alguma coisa. Vão ser no mínimo empregados. Não vão ser filhos, mas vão ser empregados. A pergunta é: onde é que é a liberdade? É sair da casa ou é ficar dentro de casa, mas tendo uma outra postura da postura do seu Senhor? Os que decidiram ficar, embora continuassem trabalhando, eram livres agora. Quando quisessem sair, poderiam, mas agora eles teriam vida e com liberdade. Mas aqueles que acharam que a liberdade era sair para longe do seu Senhor, simplesmente perderam a vida. Liberdade não é aonde eu posso ir, mas liberdade é a postura de relação entre meu Senhor e eu. E se Ele me dá liberdade, eu sou livre mesmo estando dentro da igreja. Eu sou livre mesmo quando estou aguardando os mandamentos. Eu sou livre mesmo quando me privo de muitas coisas. Eu sou livre, porque eu posso ir e vir. Isso é liberdade. Você percebe como é impossível dedicar a vida a alguém e continuar sendo livre? É possível amar e ser livre? É possível sentir-se motivado não apenas no final do mês ou quando recebe uma gratificação, mas independente disso? Você consegue passar sua paixão a quem vive ao seu lado? O que dizem as pessoas que vivem ao seu lado? É você alguém apaixonado por essa igreja, por essa fé, por esse Deus? Há brilho nos nossos olhos quando pensamos nas coisas de Deus? Quando alguém pergunta sobre a nossa fé, há brilho nos olhos? Isso é paixão. Se você está com dificuldade de ser apaixonado pelas coisas de Deus, aproxime-se de pessoas que você sente que são apaixonadas, que vivem a vida cristã com orgulho e batem no peito dizendo: eu sou um filho de Deus. Aproxime-se delas. John Maxwell diz assim: quando um líder age com paixão, geralmente recebe paixão como resposta. E assim é com cada pessoa. Quando você é apaixonado, os filhos são apaixonados. Quando você é um líder da igreja apaixonado, os outros serão apaixonados. Quando você é um cônjuge apaixonado, você apaixona o outro, porque a paixão, ela passa de pessoa para pessoa. A paixão, se alguém, é o principal combustível dos heróis da fé, dos pioneiros e também dos mártires. Pergunto: que livros você lê no seu dia a dia? Eles determinam a quem você está apaixonado ou por quem. Que tipo de assuntos fazem parte da sua conversa? O que mais fascina você? O que mais o deixa feliz? O que faz seu coração pulsar mais forte? O que você não consegue parar de fazer? Qual é a maior paixão da sua vida? Aí mostra de quem nós somos, o que nós somos: escravos, empregados ou filhos na relação com Deus. Os mártires eram pessoas que faziam trocas humanamente absurdas.
Eles eram capazes de trocar esta vida pela vida eterna, porque eles entendiam que mais valia a eternidade com Deus do que momentos de prazer aqui na terra. Há na cidade de São Paulo um monumento dedicado aos mártires que diz assim: viveram pouco para viver bem, morreram jovens para viver sempre. Eu acho que os heróis da fé mereciam isso também. Muitos viveram pouco para viver bem, morreram jovens para viver sempre. Há um outro monumento, há uma outra frase dedicada aos heróis que diz assim: eles não morreram, apenas partiram antes. Porque eles continuam aqui. Quando você vê a galeria dos heróis da fé, é como se não tivessem morrido. Eles partiram antes porque a influência deles permanece até hoje. Qual é o legado que nós deixamos na vida se nós descansássemos agora? Qual é o legado? O que diriam da nossa vida? O quanto a minha vida foi refletida na vida de outros? Eu só reflito nos outros se eu tenho a relação de pai e filho. Pai e filho passa para frente, mas escravo não passa para frente. Empregado não passa para frente, mas filho sempre vai ser filho. Escravo nem sempre é filho, ele pode ser vendido. Empregado é a mesma coisa. Não basta exaltar a paixão de Cristo, precisamos evidenciar a paixão de Cristo. Consequentemente, paixão pela salvação de pessoas. Cristo nasceu, morreu, ressuscitou por causa da paixão. A Bíblia nos foi dada por causa da paixão. O Espírito Santo está entre nós por causa da paixão. Os apóstolos viviam por causa da paixão. Nenhuma viagem era longa demais, nenhuma despesa era grande demais, nenhuma cruz era demasiado pesada, nenhum evangelismo era difícil demais, nenhum treinamento era complicado demais, nenhum novo dom era desafiante demais, nenhum discipulado era complicado demais, porque havia paixão. Havia paixão. Perguntaram a uma garotinha bem pequenininha, que carregava um garoto pesadão no colo, gordinho. Perguntaram para ela assim: você não acha que esse garoto é pesado demais para você carregar? E ela disse: não, não é. Sabe por que ele não é? Porque ele é meu irmão. Sabe, irmãos, a paixão altera o peso das coisas. A paixão altera o grau de dificuldade. A paixão altera a atitude nossa nos momentos de provação. A paixão altera a reação às ações negativas. A paixão altera o tamanho dos gigantes. A paixão centraliza nossos olhos na solução, na esperança e na cruz de Cristo. Quando a gente sente, irmãos, que não há paixão mais na nossa vida cristã, nós temos que olhar para Cristo Jesus. E um momento específico da vida de Cristo. Olha Filipenses capítulo 2, verso 5 a 8. Este é o suprassumo, é a fórmula, é o exemplo de paixão maior. Filipenses 2, 5 a 8. É um convite a nós também. Tende em vós, Filipenses 2, 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma paixão que houve também em Cristo Jesus. Se não fosse a paixão, não teria vindo. Porque ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, reconhecido em figura humana, e a si mesmo ainda foi mais longe. Se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Você consegue entender isso aqui? Um filho tornando-se escravo para nos colocar de volta à posição de filhos. Nós nascemos na escravidão, mas nós não somos escravos. E Cristo, para nos conquistar, deixou a forma de filho para vir escravo. Deus, anjo, homem, servo, morte de cruz. E ele assume a posição de escravo para dizer assim: dá para sair da escravidão. Eu já fui escravo e voltei a ser filho. Então você também, que hoje é escravo, pode voltar a ser filho. Há esperança para os escravos de voltarem a ser filhos. Eu não tenho que fazer as coisas porque é uma pressão sobre mim. Eu posso fazer as mesmas coisas com alegria e satisfação. Napoleão não invadiu a Europa por causa de dinheiro. Não foi. Hitler não matou 6 milhões de judeus por causa de dinheiro. Não foi. Michelangelo não passou 16 anos pintando a Capela Sistina por causa de dinheiro. Não foi. Geralmente os que só pensam em si mesmos não são felizes, porque são incapazes de estar na presença do Senhor. Um diálogo entre uma enfermeira cuidando de um leproso no Pacífico e um milionário texano. O milionário olha para aquela enfermeira ali limpando as feridas do leproso e diz para ela assim: enfermeira, eu não faria isso que você faz por dinheiro algum.
E ela respondeu: nem eu. Nem eu. Por que você é um cristão? É porque você quer receber alguma coisa agora? Isso é atitude de empregado. Porque a solução, é pressão da família, dos pais, do cônjuge, para você é um escravo ainda. Deus está dizendo: você é capaz de fazer tudo o que os outros fazem e ser feliz se você tiver paixão no coração. Paixão no coração. Um jovem cristão deixou o cristianismo e ele foi ser um comunista. Depois de alguns anos de comunismo, ele escreve uma carta aos cristãos, uma mensagem aos cristãos. Olha a vida desse jovem. A gente não tem que imitar um comunista, mas olha a paixão dele pelo comunismo. Se nós não vimos essa mesma paixão pelo cristianismo, ele escreveu o seguinte: o que para vós parece de primordial importância, para mim ou não é desejável ou é impossível de ser entendido, que é o cristianismo. Mas há uma coisa pela qual sinto-me profundamente apaixonado, é a causa comunista. O comunismo é minha vida, meu negócio, minha religião, meu divertimento, minha distração, minha namorada, minha esposa, minha patroa, meu pão, meu alimento. Pelo comunismo eu trabalho durante todo o dia e com ele sonho à noite. O fascínio do comunismo sobre mim aumenta com o tempo em vez de diminuir. Quando pensardes em mim, tereis de pensar também num comunista, porque estou inseparavelmente ligado a isso. Não posso, portanto, manter uma amizade, uma conversação, sem que esta força me guie e me dirija. Eu avalio as pessoas pelos livros, as ações, segundo afetam a causa comunista e por suas atitudes para com ela. Eu já fui encarcerado por minhas ideias, e se necessário for, estou disposto a ir por elas às linhas de fogo. Isso é paixão. Isso é paixão pela coisa errada. Comunismo. Você já é assim pelo cristianismo? Está disposto a ir a qualquer desafio pelo cristianismo, por esse Deus que pagou a vida para nós deixarmos a escravidão? Escravo, empregado ou filho? Qual é a nossa motivação de tudo que fazemos na vida? O que é que está por trás? Por que você trabalha onde trabalha? Por que você é como é? Por que você está aqui nesta manhã? O que é que motiva você? O escravo entrega tão somente as mãos. O empregado se sujeita a entregar a mente. Mas só um filho é capaz de entregar o principal de tudo, que é o coração. E junto com o coração tudo mais vai. Paulo disse aos Gálatas: vocês não são mais servos, vocês são filhos. E se vocês são filhos, vocês também são herdeiros da promessa. Será, irmãos, que esse não é o grande desafio da igreja, da sétima igreja? Nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Mas cadê a paixão do filho? Cadê a paixão? Só um pai é capaz de morrer pelo filho. Um patrão nunca morre pelo empregado. Um senhor jamais morreria pelo empregado. Se alguém morreu por nós, é porque nós temos um pai. E se existe pai, então tem que ter um ingrediente nessa fórmula chamada paixão, amor. Nessa manhã eu quero convidar você, junto comigo, a estreitar nossa relação com aquele que deu a vida por nós em Cristo Jesus. Estamos encerrando 10 dias de oração, irmãos. Tudo isso por quê? Porque o Pai quer falar mais conosco. O Pai quer que nós saiamos da relação de escravidão. Se envolva comigo, mas por alegria. Seja feliz. Vibre. Fale. Transpire. Mostre aos outros o que é que vai dentro do seu coração. Ande a segunda milha. E talvez seja nessa segunda milha que a paixão vai voltar. Quer você dizer: Senhor, me ajuda a crescer, me ajuda a me envolver, me ajuda, Senhor, a experimentar a alegria de ser filho. Talvez você diga assim: eu estou há tanto tempo aqui dentro, mas está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Deus diz: está faltando é a paixão. É a paixão. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Quando você olha para a cruz, você entende como é que a gente chega na paixão. É Cristo Jesus. Quer você pedir essa graça a Deus nesta manhã? Quer você pedir essa graça a Deus nesta manhã? Que Deus possa cobrir a cada um de nós com o manto da paixão, e que a nossa vida seja outra, uma cópia autêntica da vida de Cristo Jesus na terra. Amém?